capítulo 12 de Hebreus. Quero ler versículo 24. Quero falar em cima de um pequeno tema para nós orarmos. O sangue da aspersão fala. Diga comigo, o sangue da aspersão fala. Então vamos pegar esse tópico e vamos à leitura da palavra. Capítulo 12 em Hebreus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E o sangue da aspersão, olha bem, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Amém? Amém. Soberano Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Ainda há um sangue falando por nós, Senhor. Há um sangue que clama ainda no propiciatório, Senhor. Há o sangue ainda aspergido, Senhor, no santuário. Nos ajuda nessa hora, Senhor. Profeta de Deus para essa era, Senhor, tem nos deixado bem claro que ainda há o sangue no propiciatório. O santuário ainda está com abluções, está aspergido, Senhor. Nos ajuda a entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos seguidores, Deus abençoe vocês. Vamos então, querido, poder vos assentar para nós entendermos acerca melhor desse versículo que nós acabamos de ler. Nós temos que voltar ali em Gênesis, né? E entender o que aconteceu ali. Capítulo 4 de Gênesis, no versículo 10. Nós voltamos para o princípio da Bíblia. Semente. Vocês estão entendendo? Voltamos para o princípio. E nós temos então a base. Quando chegamos aqui. Vocês podem ler no versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então nós temos que o sangue de Abel, né? Falando com Deus. Estão entendendo? Diz amém. Porque Caim derramou um sangue justo. Estão entendendo? Diz amém. Diz graças a Deus. Obrigado, Senhor. E ele tendo derramado esse sangue, ele não pôde ocultar. Porque o sangue clamou. Então, vocês devem entender que Caim agora foi descoberto. Estão entendendo? Não há nenhum pecador que possa chegar diante de Deus dizendo que ele está inexcusável, porque o sangue foi derramado por todos. Estão entendendo o que eu estou pregando? Caim agora não poderia se esconder. Ele estava descoberto diante de Deus, porque o sangue é transparente. O irmão Brana diz que pelo vermelho do sangue vê tudo branco. Amém? Então nós vemos que o sangue que foi derramado falou com Deus.
Agora, se Abel, que era um filho de Deus revelado, tinha conhecimento do sacrifício do qual foi a causa de sua morte. Levanta a mão se você está entendendo. Ele ofereceu um sacrifício tendo revelação do mesmo. Ele morreu com o seu sacrifício. Estão entendendo? O seu sacrifício foi a causa da sua morte. E ele, por revelação, derramou sangue. Porque se vocês notarem, por todo o trajeto, em todos os tempos, os indícios de todas as coisas, desde o princípio, foi por causa do sangue. Aleluia. Então Abel, sabendo que o sangue poderia aplacar, eu disse aplacar, ele então pegou um cordeiro e o sacrificou. Agora ele matando o cordeiro para o lado de fora do Éden, ele volta nas páginas ou na tela de Deus para dentro do Éden. Se ele mata um cordeiro para o lado de fora, é porque ele volta às páginas. Ele volta no telão de Deus, o que Deus fez dentro do jardim. A Bíblia diz, Apocalipse, todos nós conhecemos. Vamos ver se nós podemos trabalhar em cima desse estudo. Semana de Santa Ceia. Nós vamos entrar domingo já em preparação para a Santa Ceia. Correto, igreja? Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Aleluias. Nós vamos ler os dois lugares. Todos nós conhecemos. 13 e 8. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não estão. Que foi morto desde onde? Da fundação do mundo. Volta, adianta as páginas até chegar 17:8. Encontraram? Encontraram? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha bem, no livro da vida, melhor, desde a fundação do mundo. Se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. O que eu quero dizer para vocês aqui é que a causa da revelação para o lado de fora do jardim do Éden, levou-se então o quê? A identificar dentro do jardim do Éden, quando na fundação de toda eternidade, o cordeiro foi imolado na rocha das eras. Dentro do Éden, Deus mata um cordeiro e o sangue sai do cordeiro. O irmão Brana diz que eles saíram batendo as pernas e aquele couro do cordeiro fazia barulho. E eles corriam, porque não podia mais suportar ali dentro do Éden o poder de Deus, que os expeliu dali. Estão entendendo? Porque Éden e pecado não combinam, irmão. O irmão disse para mim esses dias, irmão, conversando com o irmão, ele disse, tabernáculo uma hora está cheio, outra hora está vazio, conversando comigo.
Eu disse para ele, Éden e pecado não combinam, irmão. O tabernáculo pode estar cheio, mas se a pessoa não tiver alinhado com a palavra, ele não suporta a correção. Estão entendendo? Porque a palavra, ela segrega, ela separa o joio do trigo e a palha também, ela não pode ficar junto. Porque palha, joio e trigo não ficam junto. Estão entendendo? Então o tabernáculo e todos os lugares onde se ajuntam o povo de Deus, tem que haver 3 classes de crentes. Tem que haver. Para que os eleitos se manifestem do lado da palavra. Estão entendendo? Porque o eleito, ele fica de acordo com a palavra. Ele não refuta a palavra. Ele não pisa na palavra. Ele inclina para a palavra. Ele dá amém para a palavra. Amém? Estão entendendo? Então, seguindo essa trilha, nós vemos então que em toda a jornada, os sacerdotes também usaram, antes da lei, Abraão, Jó, todos eles fizeram sacrifício e derramamento de sangue. Então há uma trilha por todo o caminho. Há uma trilha de sangue por todo o caminho. Apesar que eles usaram o substituto, porque não tinha como aquilo ter abluções para que pudesse ser limpo. A palavra de Deus diz aqui, vamos voltar em Hebreus. Quero dar esse ensinamento e vocês prestarem atenção no que está contido aqui. Olha bem. Versículo 7, capítulo 9 de Hebreus, verso 7. Capítulo 9 de Hebreus, versos 10. Nós vamos pegar aqui um ponto-chave do que eu estou pregando. Mas no segundo, olha bem. Só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância de quem? Do povo. Está vendo? Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errai-vos por não conhecer. O meu povo erra porque faltou-lhe entendimento. Oséias diz isso, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Meu povo erra porque faltou-lhe entendimento. Errai-vos, Jesus disse, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A denominação está andando errante em um mundanismo, e muitos até mesmo dentro da mensagem, querendo infiltrar no mundo. Por quê? Porque eles ignoram o que Deus está fazendo em seu dia. A mensagem da hora. A mensagem que traz, é dura, é forte que eu vou falar, mas tem que falar. A encarnação de Jesus Cristo. A encarnação de Deus na terra. Deus andando em carne de novo. Dentro de um padrão tão espiritual, que quando isso funciona na vida do pecador, que foi passado por esse processo aqui que eu vou ler agora no versículo 10, e ele se identifica com esta passagem aqui, e há abluções da lavagem, da purificação da água pelo sangue da palavra. Se você entendeu, levanta a mão. Se não entendeu, eu repito de novo. Você está entendendo? Então vamos repetir, porque muitas pessoas não entenderam. Quando você passa pela lavagem da abluções, da purificação, que você é identificado em uma lavagem purificadora, e você traz o sangue da aspersão sobre você, aquela imposição poderosa imposta por Deus em tua vida traz uma identidade
espiritual para você, que você se identifica com o sangue, o mesmo DNA do Calvário. Levanta a mão. Eu vou ter que explicar de novo ou já está bom? Leremos então. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções, justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, são substitutos, vocês estão entendendo? Mas por seu, que mesmo? Por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eu disse eterna. A palavra está dizendo que foi eterna. Redenção. Eterna. Esse cordeiro não foi morto aqui há 2000 anos, meu. Essa redenção veio antes da fundação do mundo. Por que Abel se identificou com o sangue ali fora do Éden? Porque o nome dele estava escrito dentro daquela pedra branca. Estava lá. Se passasse o telão do jardim do Éden, ele estava identificado com a morte daquele cordeiro. Se voltasse para os corremões da eternidade, ele estava ali na rocha das eras, aonde o cordeiro foi morto. Você nunca entrará no corpo de Cristo se você não é nascido nele. Esse corpo não foi formado aqui. Não é formado com o nome no livro. Não é formado quando você batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse corpo já está formado antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? A noiva já foi eleita antes que o mundo existisse. Se vocês crêem num Deus infinito, quem crê pode. Ele é plausível. Ele é plausível. Antes que o mundo existisse, nós estávamos identificados no Cordeiro, imolado. Se você chegar em Apocalipse 5, eu tenho pregado isso para vocês há anos, né? E não me envergonho de sempre passar as mesmas coisas para que vocês possam ficar sempre fundamentados, né? Ser mais e mais fundamentados na palavra. Capítulo 5. Aleluias. Está aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, desatar os selos? E de desatar os selos. Quem é digno? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu disse aqui, acabei de ler que nem podia olhar para ele. Entenderam? Então a coisa era tão sublime, era tão terribilíssima, que não podia olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. Então não tinha condição para nada. Estava isentado de todas as condições humanas. Estava fora do alcance de qualquer ser humano. Satanás, ele tinha aparecido à cena pela primeira vez, quando esses nomes já estavam no livro da vida do Cordeiro. Satanás não tinha o seu nome, mas quando ele olhou para o livro, ele viu o meu e o seu nome.
Estão entendendo agora o que eu estou pregando? Porque Satanás sabia que Abel não era a semente da serpente. Abel era de Adão e Adão de Deus. Então por isso ele irou-se contra Abel para matar. A perseguição é o povo de Deus. Quando veio uma semente eleita, olha o que aconteceu nos dias de Moisés. Milhares de crianças morreram por causa da semente eleita. Por causa de Moisés. Quando o trigo real veio na terra, milhares de crianças morreram em Belém por causa, ele estava perseguindo a semente eleita. Estão entendendo? Diz amém. Então Satanás sabia que no livro da redenção, aonde o sangue, se a redenção é porque foi redimido, se foi redimido, foi derramado sangue, aspergido, borrifado, abluções completa. Abluções completa, que é uma purificação de lavagem com a santidade, não só da água da palavra, mas a aspersão do sangue do Cordeiro. E nós vemos, categoricamente na íntegra, no versículo 4 agora, e eu chorava muito, porque ninguém podia nem fora digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. E eu disse-me, um dos anciões, não chore. E disse-me um dos anciões, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Claro. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele olha nos corremões da eternidade, irmão. Isso aqui é muito forte. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos, letra minúscula, de Deus enviado a toda a terra. Quando esses 7 chifres, que são 7 igrejas, e esses 7 olhos, que são 7 mensageiros, estavam identificados no cordeiro, eu e você estava identificado no 7º olho. Estão entendendo? Levanta a mão. Estávamos sendo visto dia após dia, noite após noite, tempo após tempo, até chegar a nossa época de ser trazida à cena. Aquele olho percorreu a eternidade. Era o olho do Cordeiro. Ele tinha 7 olhos. Ele tinha 7 chifres. Ele tinha então todo o plano da redenção nele. Por que entrou substituto? Entrou boi, entrou vaca, entrou cordeiro, entrou bode, entrou tudo. Por quê? Porque não era o tempo. Aleluia. Então foi colocado substitutos, sangues animais. Estão entendendo? Levanta a mão. Não era o tempo daquele livro chegar na terceira dimensão, chegar à redenção na terceira dimensão. Porque aquele livro, ele foi escrito com o sangue do Cordeiro antes que o mundo existisse. Mas aqui embaixo ainda os nomes não tinham aparecido. Por isso que recebemos esse nome que temos hoje. Credo em cruz, cruz credo. Oh, tem pessoa que se gaba tanto, seus nomes renomados. Não importa se você chama Pedro, Paulo, Aparecida, Joaquim, Joaquina, eu sei lá o nome. Não importa quem você seja, esse não é o teu nome. Se é que você está identificado nesse 7 olhos, nesse 7 chifres e no Cordeiro que veio andando nos corremões da eternidade. Essa aqui é a verdade. Pode louvar o Senhor. Acorda, tabernáculo. É igual o cachorro do irmão Brana. O irmão Brana não suportava pegar gambá, ele tinha que bater no cachorro. Fred!
Aí ele acordava. Esse momento ele disse que quando ele pegava o gambá, ele mascava, não tinha dente mais. Ficava mastigando igual assim, chiclete. Só saía a baba. O gambá estava vivo. Glória a Deus. Está entendendo? Tem hora que o tabernáculo está igual o Fred. Dá glória a Deus, tabernáculo. Aleluias. Então nós estamos estudando aqui. Eu amo esse tipo de mensagem, irmãos. Eu amo. Para mim, se eu pudesse pregar só isso a vida inteira, eu seria a pessoa mais feliz da terra. Mas tem hora que eu tenho que descer no A, E, I, O, U, no abecedário, ensinar a pessoa a se vestir. Ensinar a pessoa que a pintura de Jezabel, meu Deus! Você não veio da eternidade, não? Que pintura tinha lá? A não ser as 7 cores do arco-íris. Oh, acorda, tabernáculo! Estão entendendo? Diz amém. Você não veio da eternidade? Aonde você estava? Jó! Quando eu fundava a terra. Oh, glória a Deus. Aonde você estava, tabernáculo? Quando eu fundava a terra. Nós estávamos lá nos candelabros, nós estávamos lá nos 7 chifres, nós estávamos lá nos 7 olhos, nós estávamos lá no cordeiro. Aleluia. Fomos mortos com ele antes da fundação do mundo, e a aspersão do sangue escreveu o livro da redenção. Por isso que João, antes que aquele livro estava aberto, já estava selado, João não estava tendo condição de ver o nome dele. A Bíblia diz que ele chorava. A Bíblia diz que eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, que havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você viu a tua oração, irmão? Talvez aquela oração mais fraquinha, que você às vezes está ali dormindo entre os seus joelhos ali, talvez nas madrugadas da vida, se é que você ora, ou a hora que você quiser, uma oração sincera, não de pessoa sem vergonha, que não sabe o que ora, chega diante de Deus com gracejo, com palhaçada. Deus não é palhaço de ninguém. Mas aquela pessoa que chega com sinceridade, com o coração sincero, a oração dele enche as salvas que está lá na mão dos anciões. São incenso, cheiro suave. Aleluias. Enche as taças. São as orações dos santos. Aleluias. Olha só, e veio e tomou o livro. Aqui está, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpa salva de ouro, cheia de incenso, que são oração do santo. Esses que estão aqui escritos, irmão, esses têm o nome no livro da vida do cordeiro. Eles tratam as coisas espirituais como espirituais. Tudo que essas pessoas aqui que têm essas orações aqui, olha bem, nessas salvas de ouro, todos que elevam as suas orações e elas entram para dentro das salvas, da taça de ouro, essas pessoas, elas têm revelação de que é Deus e que é servir a Deus. Até para catar uma folha na casa de Deus, ela tem revelação. Ela não insinua,
ela não balança para poder fazer alguma insinuação para alguém, para poder fazer qualquer coisa. Ela não faz alguma coisa por algum sentimento humano. Ela não dizima por sentimento humano. Ela não dá uma oferta por sentimento humano. Até um papel, uma vassoura que ela passa na casa de Deus, ela tem um sentimento espiritual em que aquilo entra na salva como oração, como dádiva, como cheiro suave. Aquilo que você faz aqui na terra e transforma em taças de ouro no céu, como a oração dos santos feito a Deus. Porque senão você morre de orar, sua oração nunca chega lá, porque a fé sem obra é morta. Talvez você catando um papel é mais uma oração, você fazendo algo para Deus é mais uma oração do que aquele que grita e berra sem sentimento, sem vida vivida. Na mesma da hora que é crente já está com o espírito mundano. Eu estou querendo chegar lá. Eu não quero ficar por aqui. Uma que a coisa vai azedar aqui embaixo. Eu já mandei lá no zap, os pastores, tem muita brecha ali, claro que tem mesmo, né? Mas o relógio, a ciência, tudo indica que esse mundo está no final do pavio. Está chegando na história final dele. E vocês sabem que entre o grande efeito estufa, entre os grandes derramamentos das taças da ira de Deus. Eu estou falando das taças das orações dos santos. Agora eu vou pular das taças que o irmão Brando ia pregar antes de partir, que são as taças da ira de Deus. Entre esse tempo, Deus está preparando um povo que se identificou com o sangue do Cordeiro, o mesmo DNA. Você tem que ter o batismo verdadeiro em nome, escute isto. Estou com duas audiências. O batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, se identificar com Ele, e depois você, não somente, como Ele disse para Nicodemos, o que farei, o Nicodemos? Ele disse, tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Da água e do Espírito. Então o Espírito tem que ser mudado, porque a água não muda, né? Ela perdoa os teus pecados. Não a água, mas o nome que foi impetrado, invocado em você. O nome do Senhor Jesus perdoa pecado. Presta atenção. Perdoa pecados. Mas aí a lavagem do sangue, da aspersão, te coloca no DNA de Cristo. Você nasceu pelo sangue. Foi sangue que te trouxe aqui. Foi o genes do sangue de Deus que nos trouxe no ventre desta mensagem. E nós podemos respirar o Espírito Santo hoje. Aleluias. Então nós temos que nos identificar. Estou com duas audiências, temos que identificar no batismo. Temos que ser batizados certo, temos que ter Santa Ceia verdadeira. Temos que ser fiel a Deus em todo o nosso manejo da vida humana. Todos os nossos modos de vida. Temos que nos identificar com todos os rudimentos da palavra e nos identificar com a vida vivida do Cordeiro, as 7 naturezas dele. Aleluias. Estão entendendo? Agora vemos aqui. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso à oração dos santos. Aleluias. Então nós voltando aqui para nós entendermos, vamos para Hebreus capítulo 9, está aqui perto de nós, para nós orarmos um pouco. Hebreus capítulo 9. O primeiro tabernáculo, ele foi aspergido com sangue, mostrando assim, por meio de uma linguagem alegórica,
alegórica, figurada, figurativa, que todas as coisas ali, usadas, utensílios e abluções, tudo que foi feito ali, estava falando em uma linguagem do que seria feito no sacrifício, aquele que foi na eternidade, que foi feito uma vez só na eternidade. O sacrifício do Cordeiro de Deus, que ele, depois de morto, o Cordeiro, ele não entra no tabernáculo para aspergir o sangue no povo. Ele volta para o céu e envia de volta o sangue na pessoa do Espírito Santo, sobre o povo, com o povo e no povo. Aleluias. Estão entendendo? Diz amém. Repita ou não? Tudo certo? Então vamos. Capítulo 9, verso 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, como com água, lã, púrpura, em sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Pegou o sangue, tipificando o que Deus fez na eternidade. Ele catou o borrifador que os padres usam até hoje. Estão entendendo? E fez assim no livro, ó. Aí no povo. Aleluias. Dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente aspergiu com o sangue do tabernáculo. Estão entendendo? E todos os vasos do ministério. Olha aí. Não pode ficar nenhum vaso sem sangue. Você quer ver você perder um membro? É só o sangue parar de circular naquele membro. É verdade que eu estou falando ou não? Aí começa a necrosar a coisa. Aí você começa a falar, meu Deus, está dando dormência no meu dedo. E você não sabe, está dando dormência no dedo? Porque não está circulando sangue no seu dedo. Aí depois passa um mês, 2, meu pé está dando dormência agora. Está parando de circular o sangue no pé. Existem muitas outras coisas que podem acontecer do mesmo jeito. Você pode pisar numa macumba, numa feitiçaria, e não está com o corpo fechado naquela hora. Você está com o corpo aberto para as cachaças da vida, para os roubos de dízimo. Você está com o corpo aberto para os adultérios da vida, para a falação de línguas e todo tipo de falação, fuxico. Então, você pisa numa esquina aí que foi feito um trabalho, você vê aquele crentão agora está com o pé dormente, mas pisou na macumba. Mas se é uma falta da corrente sanguínea, também acontece a mesma coisa. Isso no mundo natural, agora vamos virar para o mundo espiritual. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele pegou o ensopo e borrifou o livro, no versículo 21, semelhantemente espargiu com o sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério, todos, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue não há. Vamos começar a pregar um pouco então. Vamos deixar esse sangue aqui do lado. Vamos deixar o substituto. Vamos deixar a religião. Vamos deixar o tabernáculo. Vocês estão entendendo, irmão? Vamos pegar firme com Deus, a coisa é séria. O anjo passa, não vai poder te fazer nada. Você vai ficar a vida inteira sem poder balançar um neném no colo. Dizer obrigado, Senhor. Porque talvez no culto mais simples é a hora do Espírito Santo fazer uma obra. Talvez no culto mais simples é a hora do anjo passar. E você está... Oh! Eu estou falando que tem um sangue que foi borrifado sobre o povo, sobre o livro, mas isso foi segundo a lei e segundo todo substituto da lei que era colocado em lugar do Cordeiro, porque ele não estava na terra ainda.
Mas um dia o perfeito Cordeiro apareceu e João falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando esse sangue derramou, aleluias, nós podemos dizer, quando aparecer um sonho ruim na tua vida, irmão, que ele escute bem aqui, irmão. Manda som para esse. Eu assisti o culto passado, esse microfone estava baixo. Esse aqui estava baixo. Ei, deixa eu desligar aqui, tá? Tá cortando aqui, tá faltando bateria, mas eu vi. Quando eu pus ele, eu vi que estava só um pauzinho aqui. Mas a minha teimosia e economia também é grande. Não, tá tudo certo. Amém? Amém? Agora, quando Satanás aparece com você, talvez no sonho, Satanás aparece com você, talvez tirando a noite de sono, com insônia, ou com pesadelo, ou com sonho ruim, ou com algum desastre, ou com alguma catástrofe, ou com alguma falação, com algum caldeirão de língua, de pessoas sem temores, que vem de olhar para a sua vida, olha para a vida de alheio. Satanás se aparece no trabalho, Satanás se aparece na rua, Satanás se aparece até mesmo com aqueles dizendo sermão. Você pode virar para Satanás e dizer: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou mais debaixo do sangue de bode. Eu não estou mais debaixo de um altar, de uma cinza, de uma novilha. Eu não estou mais debaixo de um altar, de um sangue de um coelho, de um carneiro. Não, eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. E se vir uma doença, e Satanás falar: tu vai morrer com essa doença, você vira para ele um trovão e diz: o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Aleluia. Tu vai ficar em uma pobreza. Vira para Satanás e diz: o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Eu estou agora debaixo do sangue que fala melhor do que de Abel. Debaixo do sangue que é muito mais poderoso do que qualquer bode, do que qualquer animal. Porque é o sangue do perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Usa o poder desse sangue. Aleluia. Se o diabo te aparece, você diz: o sangue de Jesus tem poder. Satanás vem, ele pode vir com um olho de duas cores, azul e preto, de uma vez só. Você diz: o sangue tem poder. Ele pode vir como um chimpanzezão daqueles bem, ou então como aqueles grandes russos, aqueles russos da Índia. Um russo da Índia, que mistura que não dá. Você fala: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Satanás vem de todas as maneiras, você vira para ele e diz: o sangue de Jesus tem poder. Satanás, ele vem na sua mente e diz: eu já não aguento mais a voz do pregador. É porque você está com um problema de demônio atrapalhando, porque a voz do pregador, ela tá sendo usada para poder entrar dentro do âmago da sua alma e limpar os compartimentos que você não tem condições de limpar. Mas o sangue da aspersão que está aqui dentro do sacrifício, em cima do cordeiro imolado, que é a palavra, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra sacrificada do dia. O sangue da palavra é o Espírito Santo entrando dentro dos seus compartimentos. Você tem 3 compartimentos e não dá conta de cuidar dos seus 3 compartimentos. Você tem uma casa chamada corpo, outro cômodo chamado alma e outro cômodo chamado espírito. E mesmo assim, esses 3 cômodos, sim, tem algo sujo aí. Mas a palavra quer limpar. A Bíblia diz que o sangue da aspersão limpa. A lavagem da água pela palavra purifica. Mas você não quer dar lugar. Você diz: aqui nesse quarto você não entra. Deus quer entrar em todos os cômodos da sua casa. Deus quer limpar a sua vida, irmã. Larga a mão de ser religioso e andar requebrando na rua. Isso é demônio de pombagira. Sabe que tu não acorda? Esses capetas te levarão ao inferno. Estou falando por revelação. Isso aqui é dom que eu tenho. Não estou pregando por pregar, não. Isso aqui é dom de revelação. Temos que tomar cuidado. Porque temos o sangue que fala melhor do que o de Abel.
Temos o sangue que não só fala, mas te vê. Aleluia. E ele vê se você está transparente ou ainda está manchado com a mancha do pecado. Aleluia. Ele quer limpar os compartimentos hoje, irmãos. Eu preciso desse sangue. Você acha que eu não prego para mim? Eu preciso. Quando chega na madrugada, eu clamo ali, Senhor, nos mergulhamos debaixo do teu sangue. Eu preciso. Nosso povo precisa, Senhor. Não importa quantos que vai chegar do outro lado, mas eu sei que terá um povo aqui que foi lavado, comprado, redimido no sangue do Cordeiro. Mas eu sei também que tem pessoas aqui em nosso meio ainda que está aqui como vaso sem vida, como planta artificial e mais nada. Só para cobrir aquele canto ali. Só para cobrir aquele outro canto lá. Mas entre todos os vasos e plantas, sempre tem aquela planta do deserto. Que ou bença ou não bença, ou chuva ou não chuva, ou luta, ou frio ou calor, está lá no deserto, viva. Aleluia. Tem aquela planta que não é mimada. Tem aquela planta que é mimada, precisa de muita água, muito esterco. E o Espírito Santo vem aqui com a água, com o esterco da palavra. E ela sai, já está mirradinha, começa a murchar. Mas aí vem a água da palavra e... Aí vem dar uma borrifada em cima, aí ela sai. Tem uma ovelha aqui que de vez em quando eu pego a orelha dela e dou uma puxada. De vez em quando eu puxo a orelha dessa ovelha. E é um irmão homem. Eu disse, irmão, tu vai acordar quando, rapaz? Quando você puxar o último fôlego e acordar do outro lado e não ver mais a luz? Acorda enquanto é tempo. E ele fala, pastor, é verdade. Eu estou numa dormência, né? Eu falei, dormência. Ele vira para mim e diz, irmão, é que tem ovelha que nem todas as ovelhas vai seguindo o pastor. Tem aquela que o pastor tem que pôr uma cordinha no pescoço e puxando ela, né? E eu falei, não, irmão, certo é quebrar a perna dela e carregar no colo. Aleluia. Amém? Tem que quebrar a perna. Pode louvar o Senhor. Carregar no colo logo. Porque aí ela não vai perder culto nunca, né? Você é uma ovelha que o pastor tem que trazer no colo. Fica aí, ovelhinha. Conta-se a história que um pastor tinha uma ovelha entre as ovelhas dele. Essa ovelha já tinha quase 90 anos já. Uns 80 para itereré. A Bíblia diz que houve uma divisão. A Bíblia diz, conta-se que houve uma divisão. E tudo por ali, naquela cidade, aconteceu no Sul. Isso é verdade, a história é real. O pastor que me contou, um colega meu. Ele disse, meu irmão. Aí enganaram, entre outras, aquela irmã já de idade também. Aí a irmã foi enganada por um grupo caído. Mas aí um dia a irmã resolveu visitar o tabernáculo dela, que ela sempre congregou. Falou, vou lá visitar de novo. Não estou sentindo muito bem com esse povo, não. Eu vou lá visitar. E ela, uma mulher já de idade, disse que o pastor, na hora que viu aquela ovelha lá, o pastor que me contou falou, ele saiu numa unção eloquente, com lágrimas. E ele saiu do púlpito sob uma unção, catou a velhinha no colo e saiu do corredor da igreja dizendo, Satanás, você não vai roubar minha ovelha. Essa ovelha custou o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E saiu rodando, correndo no corredor da igreja com a velhinha no colo dizendo, essa é a ovelha de Deus, respeita o sangue de Jesus sobre ela. Você não vai enganar essa ovelha, Satanás. E quando voltou e pôs ela no banco, a irmãzinha ficou lá até ir para a glória, nunca mais saiu. Tem ovelha que tem que ser assim, irmão. Não tem jeito. Aleluias. Não tem jeito. Enquanto ela não sentir mesmo que o pastor tem que carregar ela mesmo, não tem jeito, irmão. E é ovelha, mas você sabe que a situação é assim. Você tem que sempre estar debaixo desse altar. Que você estando debaixo do altar, a vida não está no altar, mas está no Cordeiro sobre o altar. Aleluia.
Aleluia! Você estando debaixo do altar, você obtém o sangue que está sendo derramado. Aleluia! Porque às vezes você vem no altar, você falou, não senti nada. Claro, toca aqui, ó, é pedra. Mas você vem tocar na vida que está aqui, irmão. Você sai daqui pulando, irmão. Eu já vi pessoas sair daqui embriagados, cheios do Espírito, que estão vivos para poder contar a história. Outros receberam apenas uma embriaguez e não tiveram motivação para continuar. Coloquemos-nos de pé para nós orarmos.